Saudações, grandes irmãos. Um novo período da humanidade se aproxima após o grande eclipse que aconteceu há poucos minutos atrás, não tão visíveis aos olhos humanos em algumas partes do globo, mas visível em alguns lugares. Um grande momento de grande decisão se aproxima ao planeta Terra, onde com grandes esferas de luz estão sobre nós. Apesar das formas humanas acharem que a continuação está como era, a Terra se aproximou de uma grande revolução, alcançando novos patamares e novas dimensões. A partir da data estabelecida por alguns, quando se encerra um ciclo, se começa um novo ciclo, e assim a Terra se aproxima de um novo horizonte. Várias pessoas nesses momentos estão sentindo-se como seus corpos transbordados de si mesmos. Alguns vão sentir mudanças íntimas e alguns patamares de suas vidas irão mudar. Algumas pessoas já começaram a destinar-se diretamente para o que vieram fazer na Terra, e assim seus destinos mudarão as suas rotas de vida. Suas jornadas serão transmutadas para aquilo que elas vieram fazer no plano terrestre. É com muita alegria que comunico de vocês diretamente da minha espaçonave, para alguns compreensível, para outros incompreensível, para alguns duvidosos, e outros indescritivelmente vão desacreditar das minhas palavras. Mas o importante é que elas chegam aos corações terrenos que são necessários ouvirem essa mensagem. Vossa Terra passa por uma grande transformação, uma nova era. Após o grande eclipse que é falado por todos os seres humanos, que aconteceu ontem às 3 horas da manhã em alguns lugares, como eu já disse a vocês, em outros lugares havia noite e outros haviam sol. Justamente aqui na Terra havia o que era necessário ter. A paz e a tranquilidade alcançou alguns povos e outros alcançaram algumas agitações, mas é porque ainda o campo energético deles não está tão aberto como se encontra o campo energético em alguns lugares no Brasil. Acabamos de dizer a vocês algumas coisas que aconteceram após o eclipse, e outras são repassadas de acordo com o que vai a astrologia humana decifrando com o tempo. Foi-se falado também sobre as profecias maias, mas digo a vocês que o planeta não acabará. O que acontece é um ciclo. Todas as vezes que um ciclo se rompe, outro ciclo se recomeça. E assim a astrologia vai entendendo com o tempo a conexão entre o céu e as estrelas. Digo a vocês, meus queridos amados, de onde estou, que a nossa visão sobre a Terra é uma visão tão maravilhosa e linda, porque muitas luzes estão acendendo nos corações de pessoas que às vezes nem se moviam, e agora estão, graças à pandemia, acordando para o real propósito da vida, acendendo seus corações, iluminando suas almas com o real propósito da vida. Daqui da nossa dimensão ou de meu planeta, gostamos de sempre lembrar que as transições planetárias são momentos muito bonitos de se viver, porque algumas almas sobre a Terra ou sobre outros globos começam a despertar suas luzes e iluminam cada vez mais os campos onde há de estar. Lembro-me sempre das palavras de Mestre Jesus, que nos comunica sempre que possível a todas as naves e principalmente aos nossos corações. Amai uns aos outros como eu vos amei, e a Deus sobre todas as coisas, e principalmente união. Há uma união no universo, uma união também que se faz agora com a Terra querida, que entra pelos cinturões de Órion, e assim vamos alcançar os fótons tão sonhados. Daqueles que me ouvem, sabem que a Terra está aproximando de um cinturão de fótons, e já entrou nele, mas ainda, vocês não ainda contemplaram o que há de vir, uma maravilha que acontecerá sobre toda a Terra perante os vossos olhos. Porém, meus amados, não cabe a mim, eu, um pequeno emissário, falar a vocês o que há de acontecer sobre a Terra, muito menos narrar os acontecimentos futuros, porque não tenho esse poder, e se o tivesse, não o faria. Respeitamos todos os livre-arbítrios. Mas a mensagem de hoje, como eu disse no começo de minha nave, para alguns vai ressoar como coisas ideológicas de uma loucura, mas para outros vai soar como uma verdade que aos poucos vai adentrando o coração humano. Vamos entender que somos todos irmãos, ligados num só coração,
numa só mente. Meu comunicado de hoje era um comunicado rápido, mas necessário, dizendo às formas humanas que uma nova hora se aproxima. A partir deste momento, desta data, desse novo eclipse, um novo ciclo começa. Um ciclo evolutivo para algumas almas, de redenção, e outros, um ciclo meio complicado, porque ainda insistem nas coisas, como dizem nossos queridos emissários e até os mestres, mundanas. Quanto mais presos à matéria, mais a alma sofre. E aí a alma humana vai entender que são como luzes. Não há como prender uma luz dentro de si que quer se libertar. São séculos e séculos que vocês vêm sofrendo com as mesmas coisas, insistindo ainda nos destinos de Mamum. O Mestre vos ensinou e vos ensina constantemente, junto do auxílio dos grandes emissários celestes, chamados por vós como anjos da guarda. Cabe a vocês, meus irmãos, ouvirem a voz do Criador, ou se fecharem completamente e se adentrarem junto aos prazeres de Mamum. São eras distintas, são eras abençoadas, são eras transformadoras, são eras de união. Como já havia dito em outras mensagens, algumas coisas acontecerão. Serão laços rompidos com o tempo, desfeito em famílias, desfeito em amizade, mas é porque cada um está seguindo o seu coração e os caminhos que descolheu assim a sua alma. Outros laços retornarão, amigos voltarão, amigos de velhas guardas, porque assim a sintonia se fez e cada um atrai para vós mesmo aquilo que ressoa. É necessário, meus irmãos, que entendam nesse momento que não há distinção em nenhum planeta do cosmos. Somos todos filhos do mesmo Pai, crescendo e absorvendo e aprendendo. Assim como o vosso mundo passou pela transformação, o meu mundo também passou pela transformação, junto às mãos abençoadas de Sananda, Jesus, como diz na Terra. E assim tivemos nosso crescimento, assim como vocês. Todos os planetas existem vida, alguns já não existentes na forma visível humana, mas sim na visível da alma. Então todos os planetas têm vida. A forma humana vai aprender a respeitar também os novos horizontes. Nada acontece sem o Pai da divina criação. Minha mensagem de hoje, junto da minha frota que trabalho com todos os mestres ascensos e também com os nossos queridos enviados de nosso Mestre Jesus, que possamos nessas formas agora, a partir desse eclipse, fazer nossas formas de pensamentos mudar e principalmente escolhermos a forma que vamos surgir, de uma porta ou de outra. A partir desse momento, um grande salto se inicia e também se dá início um novo ciclo, que fará com que a humanidade também tenha alguns aprendizados, para que possa também, mais uma vez, fazer as vossas escolhas. Agradeçam o momento que estão vivendo. É um momento muito importante para a humanidade. É um momento de eterno crescimento. Agradeçam Sananda pelas palavras e também pelo ato constantemente em reuniões, advogando as vossas causas e sempre junto dos seus emissários celestes, de outros Cristos celestes, permitindo que a humanidade possa alcançar a tão sonhada realização da regeneração. O Pai Criador permite o tempo para que os filhos da Terra comecem a entender o real propósito da vida e saiam da ilusão de Mamum. Nossas palavras já foram ditas, não valem ser repetidas. Algumas coisas são ilusões, meus amados, e o tempo será a resposta. Já a doença que atinge corações de muitos e também os lares de alguns, não blasfemem contra a criação. Alguns espíritos precisavam retornar para as fontes de origem, pois precisam aprender em outros planetas, e alguns estão em auxílio e ajuda neste momento de transição. É necessário que nós entendamos com o propósito divino que quando um ser de nossos convívios vão para o céu, não é verdade que é para nosso mal ou para nos causar dor. Na verdade, eles estão retornando para a fonte, como todos vocês vão para um dia, a fonte. Gaia naturalmente é uma escola, e já foi dito a vocês, e ela é uma escola de aprendizado,
é uma transição, e assim vão adentrar novos reinos, novos mundos, novas galáxias, levando conhecimentos e aquilo que aprenderam em Gaia, a escola, a abençoada escola. São essas minhas palavras de hoje. E que possamos agradecer Sananda e principalmente a força criadora universal pela permissão que estão tendo de tempo, de pensar e começar a mudar a rota de vossas vidas. Ninguém pode transformar vocês, somente vocês mesmos, se assim permitiram. Escutem vossos anjos da guarda, pois esses são auxiliadores divinos que constantemente indicam a direção. Alguns ouvirão Mamuns e também os seguidores de Mamuns, e outros ouvirão o Cristo e os seguidores de Cristo. É assim, cada um alcançará conforme a sua vontade e as suas tendências espirituais. Eu me encerro por hoje, agradecendo a todos os ouvintes que nos ouvem, agradecendo e deixando uma pequena mensagem de nosso amado Senhor. A Terra passa por grande transformação, mas é impossível mudar o coração se não deixarem que as formas de luminosidade alcancem vossas almas. Abrandem vossos espíritos na mansitude e na bondade divina. Entendo, meus queridos, que não há nada que acontece sem a força divina ou a permissão. A dor não é dor, é auxílio, é aprendizado à alma, é crescimento espiritual. Entenderemos que somos todos um na galáxia. Não temais nos momentos difíceis, nem escuros que passais, porque sou a luz do mundo, e a luz do mundo vem, ilumina, ressalta e leva a Terra para o real propósito da vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, lembrais que somos todos irmãos, de braços dados no universo. E não há distância, não há nada que impeça o meu amor de chegar até vocês. Mesmo que sejam momentos difíceis na alma, de incompreensão de espírito, lembrai dos meus ensinamentos ensinados na terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao meu Pai se não for por mim, o nosso Pai amado. Entendam que só assim poderão encontrar a tão sonhada realização de seus sonhos, que não estão na terra, mas sim nos céus. A verdadeira felicidade e a verdadeira morada é eterna. Na terra só encontrarão coisas ainda passageiras e ilusórias. A terra é uma escola, e como toda escola, alguns alcançarão a tão sonhada graduação. Outros ainda vão precisar voltar para a mesma série, para que assim possam realizar em vossas almas a continuidade de vossos espíritos. Lembrai que estarei convosco aonde estiveres, e não deixarei que nenhuma ovelha de meu Pai se perca, porque assim acontecerá. Eu amo vocês, e sempre amarei, e todas as formas que eu puder, de em todas as vezes, ajudar com que vossos espíritos se lembrem que meu Pai, o nosso Pai, é o caminho, a verdade, é o que leva à resignação do espírito, assim acontecerá. Ainda o homem da terra, alguns necessitam de ver, ouvir, enxergar, mas aqueles que nunca me viram, mas me amam, aqueles que sentem o meu espírito, aqueles que compreendem a minha palavra, aqueles que entregam o vosso coração na caridade, aqueles que lembram dos caídos, aqueles que lembram daqueles que mais necessitam, seja do pão, seja de uma conversa fraterna, ou de simplesmente enxugar as lágrimas. Esses estão entendendo cada vez mais o real propósito do Espírito. Eu vos amo e vos deixo a minha paz, assim como minha mãe também vos deixa a paz dela. Lembrai, meus amados, meu amado rebanho de meu Pai, eu nunca vos deixei órfãos e nunca vos deixarei. Só que o caminho somente vós podem escolher. A partir dessa data, novos acontecimentos acontecerão sobre a terra. Mas eu volto a dizer, não blasfemais contra a força divina. Lembrai-vos que às vezes na dor é que crescemos. E às vezes também é um período de evolução para a alma, assim como escolheram vossos espíritos antes de entrarem na roupagem carnal que agora estão. Me encerro por hoje a minha mensagem e vos deixo o meu carinho e o meu amor. Saudações
amados meus, filhos de nosso Pai Divino. Saudações, amados e queridos. Eu os saúdo junto da minha frota e agradeço os vossos ouvidos. Paz e amados queridos, grande saudação do planeta mais próximo que vós mesmo enxergarão um dia, Saturno. Graças da frota dourada, Maria Santíssima. Vitória da Luz.